Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos mais uma etapa do nosso curso de Física Matemática Avançada, nesse segundo semestre de 2021. Nós temos a ideia nesse nosso curso de, em cursos anteriores, termos uma introdução a elementos de funções analíticas e análise complexa, e nesse curso de Fismate Avançada a gente se aprofunda em alguns tópicos. Hoje a gente inicia essa jornada, só que claro que eu tenho que passar por alguns termos básicos que, com os quais os alunos devem ser familiares já. Tá? Então, por isso aqui, admite-se uma familiaridade completa com álgebra complexa, certo? E alguma familiaridade parcial sobre elementos de análise complexa. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos querer falar um pouquinho aqui sobre as famosas funções analíticas. Ó, eu não vou ler aqui, isso aqui foi mais organizado para estudo posterior, pessoal, mas o fato é, o plano complexo, os números complexos, eles são objetos mais gerais do que os escalares reais, mas retêm muitas das propriedades dos reais, tá certo? A gente sabe que, por exemplo, um número complexo pode ser pensado como um par ordenado no plano, no plano R2, e, na verdade, números complexos, eles são ao mesmo tempo escalares e vetores. Por isso que eles são tão ricos, Eles são ao mesmo tempo escalares, mas são vetores no plano, no R2 também. Mas o fato é, a álgebra deles, escalar, ainda é tão parecida com os reais que a gente consegue definir sequências, séries de potência, funções, derivadas, do mesmo jeito como no cálculo 1 ou cálculo 2, com adaptações mínimas. Por quê? Porque o corpo dos complexos, tem uma estrutura algébrica legal, mas visto como um espaço métrico, tem distâncias. Você tem distância entre números complexos, então a gente consegue falar de convergência, limite, tudo funciona. Tá? Por isso que, inclusive, regras de derivação de funções complexas, eu fui ali incluir mais um aluno, pessoal. Por isso que regras de derivação de funções complexas são muito parecidas com de funções reais. Claro que tem diferenças, principalmente na integração complexa, mas muita coisa é parecida. Imagino que vocês conheçam isso já, tá bom? Então eu comento isso aqui. Funções complexas vão ter domínios, que são subconjuntos dos complexos, do plano complexo, com imagens complexas em geral. Só uma tecnicalidade aqui, sempre que eu pensar no domínio de uma função complexa no sentido mais geral possível, pessoal, vai ser uma região aberta e conexa do plano complexo, tá? Nós teremos muitas funções que não têm como domínio todo o plano complexo. A gente sempre vai pensar ali num conjunto aberto e conexo. O que é conexo, pessoal? É um pedaço. Pode até ter buraco, por exemplo, como uma coroa circular. Mas mesmo uma coroa circular é uma parte só. Eu nunca vou considerar como domínio uma região disjunta de outra e dizer que esses dois caras juntos são um domínio. Não. A gente vai ter um pedaço só, mesmo que tenha buracos, e é aberto. Tá bom? É isso que eu falo aqui no texto. Tá bom? E prestar atenção nos domínios é importante, tá? Porque, por exemplo, propriedades topológicas desses domínios afetam o comportamento das funções complexas. A gente vai se deparar com esses fenômenos no nosso desenvolvimento. Então, olha só, quero só chamar a atenção para uma coisa aqui. Pessoal, tem dois tipos de funções complexas que aparecem muito para a gente. Eu vou falar aqui, repara, não é que não seja importante, mas ela não é o centro da nossa atenção. Olha para uma função como essa aqui, ó. Uma função dos reais nos complexos. A gente costuma chamar isso de uma função complexa também. Por exemplo, uma curva. Por exemplo, x de t igual a e a i ômega t, onde ômega é um número real. A gente sabe que esse cara, vocês conhecem já, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Isso aqui pode descrever, por exemplo, uma circunferência no plano, ou uma curva até, a gente pode até dar uma interpretação dinâmica para isso aqui, certo? Então, olha só, você tem um domínio que é a reta real, fica aqui de um lado. Agora, o gráfico dessa função está no plano complexo, fazendo uma circunferência. Isso não é o tipo mais geral de função complexa que a gente vai imaginar, porque o domínio é reais, é ali a reta real indo nos complexos. A gente vai se preocupar principalmente em funções dos complexos nos complexos.
Mas essas funções aqui são importantes, elas aparecem e vocês já sabem trabalhar com isso. Eu imagino, tá? Por exemplo, derivar uma função como essa aqui, vocês já devem ter visto que você deriva a parte real, deriva a parte imaginária com i e toca o barco. Ou integra a parte real como uma função real simples, e integra a parte imaginária como uma função dos reais nos reais, e toca o barco. É um cálculo muito parecido com o cálculo de curvas no R2, tá certo? Idêntico, na verdade. Tá? Lembre-se que o que a gente chama de parte imaginária não inclui o i, né, pessoal? Você poderia dizer que tudo isso aqui digamos assim, é a parcela imaginária do teu número, da tua função, mas quando a gente fala parte imaginária, a gente vê quem está multiplicando o i. Tá? Mas vamos lá, o nosso foco, como eu disse aqui, vai recair sobre funções assim, ó. Nosso foco recairá sobre funções dos complexos nos complexos. Tipicamente, a gente vai estar olhando aqui domínios, que são regiões abertas e conexas, que não são o plano complexo inteiro, são pedaços dele. A gente não vai conseguir definir funções complexas, analíticas, boas, no plano complexo inteiro em geral, porque teremos singularidades de vários tipos, tá bom? Mas, tipicamente, a gente tem um domínio aqui, tá? Então, quando a gente falar de função analítica ali para frente, essa função aqui de cima não é o caso, porque notem que a reta real, pessoal, a reta real, ela não é um subconjunto do plano complexo, né? Isso assusta o pessoal um pouquinho. O plano complexo é um grande conjunto de pares ordenados. Então, qualquer subconjunto tem que ter pares ordenados. Só que a reta real não tem pares ordenados. Os seus elementos são escalares simples. Então, aqui tem um certo preciosismo matemático, né? Você não pode dizer que o número 1 da reta real é um elemento do plano complexo. Você tem que dizer que 0 é uma parte do plano complexo, tá bom? Agora, mesmo que você fizesse esse exercício de imaginar que cada número real, na verdade, é um parzinho ordenado, com o número real na primeira entrada e 0 na segunda, a reta real, que é uma linha no plano complexo, não é um aberto. Então, não se encaixa nisso aqui que eu estou querendo dizer, de um aberto contido no plano complexo para os complexos. Então, essas funções aqui são importantes, mas, tecnicamente falando, elas não vão se enquadrar nisso aqui. Vai ser esse tipo de função aqui que a gente vai classificar como analítica ou não. Tá bom? Desculpem se parece um preciosismo. Perguntem, por favor. Ótimo, vamos lá. Nosso foco vão ser funções dos complexos nos complexos. Pessoal, a gente não consegue fazer um gráfico disso, porque o domínio vai ser, aqui vai ser o plano complexo inteiro, ele é bidimensional e a imagem também é bidimensional. Tá? A gente não tem como visualizar isso como um todo. Mas vamos pegar aqui um exemplo bem pedestre. Bem fácil, bem elementar. Vamos pegar uma função dos complexos nos complexos dada por f de z igual a z quadrado. Vocês já sabem, vocês já estudaram isso em cursos anteriores, mas eu mencionei aqui o motivo pelas propriedades algébricas, e métricas dos complexos muito parecidas com os reais. Tem muita coisa muito parecida. A gente consegue definir uma derivada para um bicho como esse aqui. A gente vai relembrar daqui a pouco. E a derivada é 2z. Vale uma regra aqui de tombamento do expoente da potência, como valeria para uma função de variável independente real, mesmo que esse z aqui seja complexo. Valem essas regras do cálculo. Vocês já sabem disso. Então, tomemos essa função, f de z igual a z quadrado, f' de z igual a 2z. Nós também sabemos, pessoal, o seguinte: a gente pode expressar essa função, e poderíamos expressar sua derivada, de uma outra forma. Pessoal, nós temos várias representações diferentes de funções complexas. Tem uma representação como essa aqui, dependente de z, vai ter uma representação cartesiana, que tem uma parte real mais i vezes uma parte imaginária, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tem representação polar, em que é conveniente falar, polar ou trigonométrica, em que é conveniente falar em uma amplitude, uma fase. Tudo depende da pergunta que a gente está fazendo, qual representação a gente usa para aquela função. Nesse primeiro momento,
a gente sabe que um ponto do plano complexo tem duas coordenadas. Então é óbvio que tem uma bijeção clara de um certo número complexo com um ponto do R2. Para algumas finalidades, a gente identifica o plano R2 com o plano complexo. Pessoal, quando eu digo que é para algumas coisas, é porque não necessariamente eu preciso enxergar, né, pontos do R2 não precisam ser vetores, enquanto números complexos sempre são vetores, tá? Então tem hora que um cara tem mais estrutura matemática do que o outro, mas tudo bem. Há uma óbvia bijeção entre um ponto do R2 e um ponto do plano complexo. Tá aqui, ó. Você expressa um ponto do R2 como um parzinho ordenado x, y, e tem uma correspondência biunívoca com um certo número complexo, que tem x como parte real e y como parte imaginária. Então, olha só, eu estou falando disso porque é muito comum, vocês já estudaram isso, quando você vê uma função como essa, f de z igual a z ao quadrado, a ela corresponde uma função de x e y bem natural, que é essa aqui, ó. A f corresponde a uma função muito próxima dela, que eu vou chamar de f til. Enquanto a f eu dizia que era dos complexos nos complexos, para eu ser bem preciosista aqui, temporariamente eu vou dizer que eu tenho uma função f til do R2 nos complexos, mas vai ser assim, ó. Eu defino essa nova função f til pegando a minha f de z. Agora, como z é x mais y, eu vou abrir explicitamente a dependência em x e y. Então, notem que essa função é uma função de uma única variável complexa. E essa função f til é uma função de duas variáveis reais. Então, estritamente falando, são funções distintas. Daqui a pouco eu vou deixar de ser preciosista assim, eu vou identificar uma com a outra, porque a ida e a volta são bem definidas, mas notem que são funções diferentes, tecnicamente falando. Mas vamos abrir isso aqui. Explicitando a dependência em x e y, se a minha f de z era z ao quadrado, eu pego z quadrado, e vocês sabem fazer essa conta aqui. Vai dar essa parte real e essa parte imaginária. Pode abrir o binômio, i ao quadrado vale menos 1, e rola isso aqui. Então, ó, eu diria que eu teria essa f til de x e y dada dessa forma, para esse caso aqui. Poxa, professor, tá muito fácil, a gente já sabe isso aí. Calma que vai ter uma surpresinha no final da aula. Tá? Agora, eu vou até deixar de ser preciosista. Essa função f til, ela é tão claramente associada a f original, que na maioria das vezes, na maioria dos textos, e até para mim, a gente vai dar o mesmo nome. Eu não vou ficar carregando esse til aqui, né, pessoal? Tem hora que eu vou falar f de z igual a z quadrado, e às vezes eu vou falar f de xy sem esse til vai ser igual a isso aqui. Então eu vou seguir essa prática. Eu não vou usar nomes diferentes para essas funções. Tá bom? Então parece que eu sei ir de uma para outra, né? Uma f que é uma f de z e uma f que é uma f de xy. A gente consegue navegar. Será que sempre a gente consegue navegar nos dois sentidos? O objetivo dessa minha aula de hoje aqui é mostrar que tem uma sutileza aí. E aí que pode ser um pouquinho diferente do que vocês tenham consciência, mesmo já tendo estudado esse assunto antes. Aguardem. Vamos lá. Minha questão é, dá para navegar de f de z para f de xy nos dois sentidos sempre de forma clara? Notem, a navegação da f de z para f de xy é clara. Tá aqui, eu tenho uma regra, f de z igual a z quadrado, eu substituo e eu abro. E a volta? A volta vai ter uma surpresinha pra gente. Olha só, vamos pensar aqui em geral. Em geral, então não precisa ser essa f de z igual a z ao quadrado. Imagina que você tem uma função f de xy, certo? Que pega dois números reais e vai para os complexos. Em geral, nós vamos ter uma parte real e uma parte imaginária. Tradicionalmente, muitos livros usam u mais i, v, certo? Para essa nossa função. Isso aqui é extremamente tradicional, né? E eu vou seguir essa tradição. Mas considere, então, uma função arbitrária como essa.
Em geral, eu considero uma função nessa forma. Aí, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: quem é f'? Ó, lá em cima, a f de z era z quadrado. Era fácil dizer, vocês já aprenderam, que f' de z era 2z, porque segue a regra do cálculo. Agora, se vocês estivessem olhando não a forma explicitamente dependente de z, f de z igual a z ao quadrado, se vocês estivessem olhando isso aqui, essa forma aberta, explícita para depender de x e y, seria fácil achar f' de z? Então, provavelmente vocês aprenderam a calcular essa derivada. Eu só estou querendo mostrar aqui que uma pergunta que pode parecer complicada quando você usa uma representação como essa. Tem até algo, né? Poxa vida, realmente, essa aqui é uma função. A parte real e a parte imaginária, ambas dependem de duas variáveis, né? Então eu passo a perguntar quem é f' de z. Mas f' é notação de cálculo 1, né? Sugere função de uma única variável. Então parece que realmente você tem que dar um jeito de, apesar de você ter essas duas variáveis x e y aqui, você teria que dar um jeito de desfazer essa confusão e voltar para um f de z. Percebe isso? Porque só quando dependesse de uma única variável que faria sentido você usar a notação f'. Isso sempre é possível? Não será sempre possível. Calma. Então, vamos lá. Então, em geral, considere a função aberta nessa forma. U de xy mais IV de xy. Aí eu faço duas perguntas, né? Relacionadas. Quem é f'? Quando está aberto dessa forma? Aliás, como eu posso saber se a f é diferenciável? Antes de eu querer saber quanto vale a derivada, a função é diferenciável antes de mais nada? Para começo de conversa? Notem que se a gente tivesse nas nossas mãos o formato da função f igual a f de z, essas respostas seriam triviais, tá certo? Você, né? Eu tenho uma f de z, eu sei calcular quem é f' de z. Então, comento aqui. Se tivéssemos em mãos a f no formato f de z, e não nesse formato aqui, as respostas seriam obtidas mais facilmente. Até porque a própria noção de derivada é dada quando você está dependendo em z. Afinal de contas, a gente define a f como sendo diferenciável num ponto do seu domínio, aqui, ó, uma expressão que remete ao cálculo 1, de função de uma variável. Claro que a variável aqui é complexa, mas é claro que a ideia que vocês estão vendo aqui, vocês sabem que é a ideia da noção de derivada do cálculo 1. Então, realmente, se a definição de derivada é essa, mais uma vez, parece que a gente tem que trabalhar para transformar a nossa f para depender só de z, e não de x e y, né? Eu aproveito aqui a definição de diferenciabilidade para a gente lembrar a nossa definição de analiticidade, né? Vocês devem se lembrar, imagino que vocês saibam isso, que uma função é analítica em um ponto, não se ela for diferenciável naquele ponto. Tem que existir alguma vizinhança, mesmo que pequena, daquele ponto. Alguma vizinhança aberta, uma bolinha aberta que tem aquele ponto dentro de si. E a sua f tem que ser diferenciável em todos esses pontos. Nessa infinidade de pontos de uma pequena vizinhança do seu ponto z0. Certo? Tem contra-exemplos. Com certeza vocês estudaram isso quando estudaram esse assunto pela primeira vez. Você consegue inventar, por exemplo, funções que são diferenciáveis em um ponto, mas em nenhum outro grudado nele, próximo dele. Não interessa quão próximo você queira chegar, em nenhum outro é diferenciável. Essas funções serão analíticas, serão diferenciáveis no ponto, perdão, mas não serão analíticas no ponto. Então, a analiticidade, você precisa envolver o seu ponto de interesse com a diferenciabilidade, né? Então, uma função é analítica no ponto se ela for diferenciável não apenas no ponto, mas em todos os pontos de alguma bola aberta contendo esse cara. Tá bom? Isso é a definição de analiticidade em um ponto. A gente diz que a função é analítica em todo o seu domínio, que é um conjunto aberto, se ela for analítica em qualquer ponto que vive naquele domínio.
Conjunto aberto, todos os pontos são interiores. Lembra do começo do nosso curso, que a gente relembrou as noções básicas de topologia de espaços métricos? Conjunto aberto, todos os pontos são interiores, todos eles admitem alguma bolinha contida no próprio conjunto. Então, uma função analítica no conjunto, se for analítica em qualquer ponto ali. Bom, mas vamos voltar para o meu ponto. A minha ideia é aquela possibilidade de interconversão entre f de z e f de xy, escrita no formato f de xy. Será que eu sempre vou de um lado para o outro livremente? Perguntas sobre derivadas parecem favorecer uma das formulações. São respondidas naturalmente se eu vejo a f como uma f de z. Não são tão naturalmente respondidas se eu penso na f como uma f de x e y. Vamos insistir nisso. Eu comentei aqui. Ou seja, parece que as perguntas que eu fiz, que foi derivada existe, f' existe, e se existe, quem é ela, elas parecem exigir que a gente pense em f de z e não em f de xy. Nessa hora, né, vocês já estudaram esse assunto, vocês vão dizer, não, pera aí, professor, eu sei de um resultado importante que vai envolver o x e o y. A gente aprendeu as condições de Cauchy-Riemann, resolvemos vários exercícios sobre isso em cursos anteriores. É verdade, tenho certeza que vocês fizeram isso. Só que, vamos escrevê-las aqui, eu imagino que vocês conhecem e deduziram em cursos anteriores as condições de Cauchy-Riemann. Quando a sua função está expressa como u de xy mais um iv de xy, del u del x é igual a del v del y, del u del y é menos del v del x, a gente escreve isso sucintamente dessa forma, mas isso é num ponto, né? Então, se a gente sabe que se uma função for diferenciável em um ponto z0, que é x0 mais y0, as condições de Cauchy-Riemann têm que valer naquele ponto x0, y0. Tudo bem? Note, e essas condições são tradicionalmente derivadas da seguinte forma, né, pessoal? Toda derivada está definida como um limite. Limite de pontos no plano complexo tem várias direções de aproximação. Você considera uma aproximação horizontal do ponto z0, você considera uma aproximação vertical. Isso faz aparecerem o x e o y e surgem as condições de Cauchy-Riemann, certo? Então, existir derivada implica Cauchy-Riemann. Então, as condições de Cauchy-Riemann são necessárias para que f seja diferenciável. Até dá para você colocar condições adicionais para que elas se tornem necessárias e suficientes ou suficientes. Mas a gente não vai se preocupar com isso, tá? Se existe derivada, isso implica a validade de Cauchy-Riemann. Então, se Cauchy-Riemann não valer num ponto, a função não é diferenciável naquele ponto. Só isso que a gente vai usar aqui agora, tá? Mas, então você vai dizer, não, professor, Cauchy-Riemann envolve x e y. Sim, mas mesmo a dedução de Cauchy-Riemann, ela é feita quando você pensa na f de z. É exatamente a questão das possíveis direções de aproximação. Então, não é porque aparecem as letrinhas x e y aqui que você conseguiu trabalhar pensando na f como f de x e y. No final das contas, você teve que pensar como uma f de z também. Tá bom? F de z, né? Ótimo. Então, eu comentei aqui. Elas são obtidas a partir da definição de f' de z. Bom, aqui vem o ponto que talvez seja uma surpresa para alguns de vocês, porque nem todo texto, nem todo curso destaca isso claramente do jeito que eu vou destacar agora. Então, o que eu acho que eu posso falar de talvez diferente para vocês aqui hoje? Pessoal, nem toda função complexa na forma f de xy igual a u de xy mais iv de xy, pode ser escrita como uma f de z. Aí você vai dizer, ah não, professor, isso é fácil. Por exemplo, eu já fiz exercício em outros cursos que tinha u, tinha v, e a gente tinha que olhar o u e o v daquela função para ver se as condições de Cauchy-Riemann eram satisfeitas. Se não fossem satisfeitas, a função não era diferenciável naquele ponto. É verdade, eu não tenho dúvida que vocês já trabalharam com Cauchy-Riemann para
verificar, já que é uma condição necessária, para verificar se uma dada função seria diferenciável ou não naquele ponto. Mas o que eu estou falando aqui é algo ligeiramente mais sutil. Eu estou dizendo que nem toda função complexa nessa forma, u de xy mais v de xy, pode ser escrita como f de z. Então eu estou contestando aquela construção que eu fiz lá no começo, que eu disse que uma f de z me levou a uma f de xy, e se eu poderia sempre fazer o inverso. Vocês vão dizer, não, claro que pode, professor. Calma, olha só, qual é a grande sutileza? Pessoal, na verdade, a variável complexa z conjugado, que vocês sabem que é x menos y, a gente muda o sinal só da parte imaginária, ela deve ser considerada como uma variável independente de z quando a gente quer considerar e estudar funções complexas. O que eu quero dizer com isso? Independente no mesmo sentido que x e y são independentes entre si. Quando a gente escreve uma função f de x e y são variáveis independentes. A gente faz derivadas parciais e a de uma em relação à outra, inclusive, se anula, não é? Pessoal, z barra, visto como uma variável complexa, x e y são variáveis reais, independentes uma da outra. Z barra deve ser vista como uma variável independente de z. Como assim, professor? Olha só, vamos tentar ver. Em geral, quando você tem uma função f de xy e você quer fazer aparecer z, você quer desfazer aquilo que eu fiz lá no começo. Eu tinha f de z ao quadrado, eu abri e achei uma expressão explícita em x e y. Quando você quer fazer o processo inverso, não tem como você fazer o processo inverso dependendo só de z. Você tem que exigir, para que isso seja possível, que apareça uma dependência em z barra. Aí você vai dizer, não, mas o z conjugado, o z barra, se eu sei o z, eu sei ele. Não. Ele tem que ser visto como uma variável independente. E eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Então, em geral, quando você tenta fazer a inversão, a sua f de xy vai virar uma f de z e de z conjugado, explicitamente falando. E o que a gente vai ver agora até o final da aula é que o caso particular em que você tentou fazer a volta e a sua função poderia depender das duas, mas no caso particular em que ela não depende do z barra, calhou dela não depender dessa variável, vai ser a condição de analiticidade. Uma função que dependa de z conjugado não é analítica em lugar nenhum. Uma função que dependa de z conjugado nunca é analítica em lugar nenhum. Quando você tenta fazer essa passagem de xy para uma f de z e z barra. Esse cara tem que sumir. Eu vou provar, eu destaquei isso aqui para vocês, para já ficar claro onde eu quero chegar, e agora eu vou argumentar nesse sentido. E eu aproveito aqui e faço uma crítica conceitual a praticamente todos os textos de análise complexa, até os escritos pelos matemáticos. Porque eles escrevem esse conceito aqui de uma forma que tem uma circularidade de raciocínio. Tá bom? Então eu vou ler algo aqui e depois eu volto. Vai ficar claro a justificativa dessa minha afirmação com os resultados, tá? Ó. Todos os textos que escrevem logo de cara, considere a sua função f de z, ou uma f' de z, com uma notação que indica claramente dependência em uma única variável complexa, quando você escreve só z aqui, sem pôr o z barra, e quando você faz isso antes de definir diferenciabilidade e analiticidade em um ponto, todos os textos que fazem isso contêm algum grau, cortou aqui o grau, perdão, contém algum grau de circularidade no raciocínio.
Só o fato de você escrever f de z, você já está induzindo que a sua função vai ser analítica. Em geral, você deveria ter uma função dependente de z e z conjugado, e vendo que não há dependência em z conjugado, você concluiria que ela é analítica. Vamos ver. Vejamos. Olha só. Pessoal, como que a gente relaciona z e z conjugado com x e y? Se eu quero fazer uma mudança de variáveis, pessoal, eu tenho que ter 2 graus de liberdade de ida, 2 graus de liberdade de chegada, caso eu queira ter uma bijeção. Não tem jeito. Então, olha só. Z, uma variável complexa, é igual a x mais y, onde x e y são variáveis reais. Beleza. Vocês sabem que o complexo conjugado é definido trocando o sinal da parte imaginária. Maravilha. Agora, tente expressar x e y como funções de z. Você é obrigado a recorrer ao z barra. Olha só, você não tem como escrever o x como uma função apenas do z. Não, mas se eu sei o z, eu sei o z barra. Não, é exatamente esse ponto que eu estou querendo dizer para você. Você tem que tratar o z barra como um objeto independente. E pensando dessa forma, se esse cara for independente do z, você não consegue escrever x e y como funções só de z. Você precisa do z barra. Nós temos aqui uma inversão de um sisteminha 2x2. Essas expressões aqui são bem fáceis de ver, basta adicionar os dois lados aqui, não é isso? Ou subtrair um do outro, você chega nessas expressões. Mas essa é a minha ideia. Ou você pensa que x e y são suas variáveis, ou você pensa que z e z barra são suas variáveis independentes. Se vocês acreditarem em mim dessa forma, certo? A gente é capaz de estabelecer aqui um cálculo e alguns operadores diferenciais nas antigas variáveis e nas novas variáveis. Deixem-me só dar uma olhada aqui no meu tempo, ok. Vamos seguir. Pessoal, olha só, eu vou batizar de del sem qualquer índice, del z, quando eu for pensar em funções que dependam de z e z barra, quando eu quiser fazer a derivada parcial em relação a z, eu vou escrever isso apenas como del. Certo? Você vai, nossa, professor, mas não vai dar confusão? Calma. Certo? Por uma mudança de variáveis simples e regra da cadeia de função de duas variáveis, del z é del x, del z. Ó, eu escrevi desse jeito porque eu sempre gosto de lembrar daquele nosso pseudo-cancelamento aqui, para ver que isso aqui dá um del z. Mas, por favor, pessoal? Esse termo aqui não é atuado por esse operador. Então, às vezes você pode até escrever desse jeito, se for mais fácil você lembrar do falso cancelamento aqui, mas esse operador não vai agir na função que surge daqui. Então, foi isso que eu quis destacar aqui com essa seta. Pego o del x, del z e depois eu escrevo aqui, tá bom? Então, del z é del x, del z, mas del y, del z. A gente sabe quem são del x, del z e del y, del z. Então, aqui em cima, quem é del x, del z? Meio. Então, meio de del x. Notem que agora eu simplifiquei esse del x para escrevê-lo como nessa forma com um índice aqui, simplificado. Então, meio de del x. E del y, del z, pessoal, tá aqui, ó. Del y, del z é 1 sobre 2i. Então, aqui, mais 1 sobre 2i del y. Tudo bem? A gente pode pegar esse fator meio, colocar em evidência. A gente pode pegar esse i, subir para o numerador com sinal trocado. Eu vou definir aqui, então, um operador del, que é o del z, como meio de del x menos i del y. Pessoal, não vai dar confusão, porque eu só vou usar o del quando eu estiver pensando na minha função como função de z e z barra. E aí eu vou chamar de del barra o del z barra. Só que del z barra é del x, del z barra, mais del y, del z barra. Agora a gente também sabe quem são del x, del z barra e del y, del z barra.
vão aparecer aqui os fatores meio e menos 1 sobre 2i. Que eles vêm daqui, né, pessoal? Da mesma relação. Ó. Del x, del z barra, meio. Del y, del z barra, menos 1 sobre 2i. Então, volta aqui, aqui. Quando esse passa para cima, o meu meio também ficou em evidência. O meu operador del z barra, que eu escrevo como del barra, é meio de del x mais i del y. Sinal trocado em relação a esse cara. Então, agora, olha só. Se eu tiver uma função f de xy e eu quiser fazer aparecer a dependência em z, na verdade, eu tenho que trocar x por algo que dependesse de z e tenho que trocar y por algo que dependesse de z. Só que você não depende só de z nessas voltas. Como nós vimos, acabamos de ver, o x depende de z e de z barra. E o y depende de z e de z barra, o z conjugado. Tudo bem? Então, como uma regra algébrica, a gente sabe quem são x e y e a gente substituiria pelas expressões dependentes de z e z barra. Eu vou chamar essa função f, pessoal, da mesma letra f. Mas é claro que aqui seria uma f dois tios, uma f que está expressa em termos de outros argumentos. Tecnicamente é outra função. Mas a gente está evitando isso, certo? Então, substituindo xy por z, z barra, a gente vai tentar passar dessa função para essa. Em geral, eu não quero uma expressão explícita, eu só quero avaliar quem é a diferencial da nova função que passou a depender dessas duas variáveis complexas. Tá bom? Pessoal, esse vermelho é daqui de baixo, tá? Não estou sublinhando aqui, não. Então, se eu passar a escrever essa função, quem será a sua diferencial? A diferencial explicita as dependências nas variáveis independentes, não é? Agora vamos fazer umas continhas aqui. Não se assustem, elas são muito simples. Juro para vocês. Já fizeram coisas muito mais complicadas do que isso. Então eu vou pensar em quem é a diferencial de uma função de duas variáveis quando as duas variáveis são z e z barra. Essa diferencial vai ser a diferencial parcial da f em relação a z vezes dz, mais a derivada parcial da f em relação a z barra vezes dz barra. Tá bom? Não é assim que a gente faz com uma função de duas variáveis? Agora, notem que esse f de z é exatamente a ação do meu operador del sobre f. Eu não tinha dito ali em cima que o meu del era del z? E eu não disse que o del conjugado é del z conjugado? Ó, então, aqui embaixo eu vou querer calcular essa diferencial. Esse cara aqui é del f. E essa derivada parcial aqui é o meu del conjugado f. E eu vou fazer continhas. Muito simples, não se assustem com um monte de letra, não. Ó, pego o dz, coloco ele aqui na esquerda, esperando, e vamos ver quem é del f. Gente, mas a gente acabou de achar expressões para o del. Quem é del f? Ó, antes de mais nada, a minha f, em geral, ela é u mais iv. Então, del vai agir na função u mais iv. Pessoal, isso aqui é del f. Ó. Del f. Então, eu escrevi dz multiplicando del f. E o outro termo? Ponho o dz barra aqui na esquerda primeiro. E isso aqui é del barra em f. Só que del barra em f é del barra agindo numa função geral, super geralzona, u mais iv. Tá? Agora, na próxima passagem, nós vamos usar os resultados para os nossos operadores del e del conjugado. Lembrem-se, eles são meio de del x menos i del y neste cara e com o sinal trocado aqui, tá bom? Então, vamos voltar lá. Vamos passar daqui, dessa linha, para as duas de baixo. Pessoal, eu sei que o del vai trazer um meio. Então, olha só o que eu vou colocar aqui primeiro. Esse cara, ele vai trazer um meio. O dz está aqui esperando a gente. Aquele meio estava multiplicando del x
menos I del Y. Pessoal, esse termo aqui, só esse termo, ele abriu como meio de del x vezes o argumento, menos I del Y vezes o mesmo argumento. E quem é o outro? Mais diferencial dz conjugado. Está aqui esperando. Esse del barra, ele vai ter meio, que vem aqui para fora, e ele se expressa como del x mais I del Y, atuando nesse cara aqui. Então, ó, del x no argumento, mais I del Y, atuando no mesmo argumento. Tá bom? É muito simples. Tem um monte de letrinha aí, mas é muito simples. Só que agora o que a gente vai fazer? Vamos coletar termos reais e imaginários. Então, dentro dessa chave aqui, desse par de chaves, multiplicando a diferencial dz, quem é real? Del x atuando em u é o x. Quem mais é real? Menos i vezes mais i dá mais 1, do del y atuando no v. Então, a parte real desse primeiro par aqui, dessa primeira expressão entre chaves, é ux mais vy. E quem que é imaginário? Deixa eu ir paradinho aqui. O que nós teremos? Vx menos o y. Está aqui. E lá embaixo, o que muda? Pessoal, lá embaixo, a única coisa que muda é esse sinal aqui, ó. A gente vai ter uma expressão muito parecida. Certo? Só que os sinais são mantidos na primeira parcela e são trocados na segunda parcela. Então aqui vai dar ux menos vy. E aqui vai ser vx mais o y, sendo que aqui a gente tinha achado menos. Verifiquem aí, continha, distribuiu, algebrinha complexa, deu isso aqui. Só que é muito sugestivo isso que a gente está vendo aqui. Olha só o que a gente vai ver. A gente chegou nessa expressão para diferencial da nossa função, que em geral depende de z e z barra. Vamos segurar isso. Ó. Nesse ponto, vamos ver o que ocorreria se nós adotássemos as condições de Cauchy-Riemann. Ainda não impusemos nada. Eu não estou imaginando o que está nos livros textos normais, que diz que diferenciabilidade da função implica Cauchy-Riemann. Porque aquela diferenciabilidade já imaginava que a sua função dependia só de z. É uma definição de derivada de uma f' de z. Aqui eu fiz algo diferente. Eu fiz uma f depender de z e z barra. E cheguei aqui numa expressão em que eu vou mostrar que realmente é conveniente impor Cauchy-Riemann, mas por outras razões. Eu não estou fazendo diferentes caminhos para o meu ponto. Cheguei nessa expressão. Então isso aqui é válido para qualquer função complexa. Porque qualquer f de xy vira uma f de z e z barra. Agora, será que as minhas funções podem se simplificar com alguma condição? Notem, se nós adotarmos aqui as condições que a gente já sabe que são importantes em outros tratamentos, que são o x igual a vy e o y igual a menos vx, que são as condições de Cauchy-Riemann, olha o que acontece. Isso aqui se anula. Isso aqui também se anula. Pessoal, a dependência na variável dz barra vai embora se eu adotar as condições de Cauchy-Riemann. E lá em cima, galera, dá uma belíssima simplificada, porque o vy é igual ao ux. E o menos o y é igual ao vx. Ou seja, enquanto esse cara aqui de baixo se anula, esse aqui de cima, isso aqui vai virar 2 vezes o primeiro termo. E esse cara aqui também vai virar 2 vezes o primeiro termo. E esses termos ambos envolverão derivada em x. E o 2 que veio parar neles tem tudo a ver com esse meio aqui. Então, o segundo cara zerou, ali em cima simplificou
violentamente. Eu escrevo aqui, para ficar bem didático para vocês. Se eu adotar as condições de Cauchy-Riemann, a minha diferencial vira isso aqui. E, portanto, adotando as condições de Cauchy-Riemann, eu passo a ter uma diferencial com uma expressão como essa aqui, que eu posso chamar de derivada de uma única variável. Porque agora eu só dependo de uma única variável. Tá? Pessoal, quando a gente faz isso, tem outras consequências mágicas que a gente vai explorar nas próximas aulas, né? Adotar condições de Cauchy-Riemann, vocês já viram, vocês sabem que quando valem as condições de Cauchy-Riemann, as funções U e V, cada uma delas é uma função harmônica, ou seja, uma solução para a equação de Laplace, que surge em física para descrever condições de equilíbrio, seja equilíbrio de uma distribuição térmica ou de equilíbrio eletrostático, por exemplo, de uma distribuição de equilíbrio eletrostático, certo? Então, adotar as condições de Cauchy-Riemann simplifica bastante a nossa função, mas isso não seria suficiente para ela ser boa, né? Tudo bem, por que eu não podia ter uma função de duas variáveis? Mas você ganha mais. Além disso, a gente vai ver na próxima aula, vamos rever na próxima aula, porque eu sei que vocês já viram isso, que as funções U e V tornam-se especiais além dessa simplificação aqui. Então, somando tudo isso, a gente percebe, então, que com as condições de Cauchy-Riemann, naturalmente, uma função que dependeria de z e z barra tornou-se uma função de uma única variável. E é por isso que os livros todos já falam f de z, e faça f' de z, como se desde o começo ela dependesse de uma única variável. Mas note que o raciocínio seria circular. Você diz que se depender de uma única variável, valem Cauchy-Riemann. Não, eu preciso da validade de Cauchy-Riemann de antemão, para que a função não dependa de z e z barra. Em termos do resultado prático das funções analíticas, o que os livros textos fazem pode ser mais direto. Porque a gente realmente, para funções analíticas, nós não teremos o z barra. Mas notem que não é esse o fundamento. Então, é isso que eu estou chamando de circularidade. Você não pode, partindo do princípio que Cauchy-Riemann já vale, provar que condição de Cauchy-Riemann é necessária para a diferenciabilidade. É circular. É assustador que livros de matemática façam isso, certo? Esse tratamento aqui é bem mais consistente. Tá bom? Então, naturalmente, com as condições de Cauchy-Riemann, a gente vai ter uma função só de z, e nós tiramos aqui, como uma consequência, também expressões para quem é a derivada f' de z. Vocês se lembram que uma das minhas perguntas também era: como que eu acho f' de z se eu tiver no formato U mais IV, onde eu não vejo o z explicitamente? Será que eu preciso voltar para o z? Pessoal, se a sua função satisfizer as condições de Cauchy-Riemann, não só num ponto, mas for analítica em geral, a gente viu que f' de z, porque df é igual a f' de z vezes dz, ela assume a expressão ux mais ivx. Basta você derivar parcialmente em relação a x, as suas partes real e imaginária. Só x. O seu linha é ddz, mas os seus u e v dependem de x e y. Ou você deriva ambos em relação a x, ou usando novamente Cauchy-Riemann dá para provar que também você pode derivar ambas em relação a y, só que tem uma mudançazinha de sinal. Então a gente também ganhou de graça aqui uma expressão para derivada de f quando ela depende só de z, sem que a gente tenha que fazer o z aparecer, olhando o u e o y, o u e o v, e fazendo derivadas parciais envolvendo as suas dependências apenas em x e y. Nosso tempo está esgotado. Paciência, eu só vou fazer últimas observações, não é conta nem nada. Pragmático. Você quer uma função analítica em algum domínio? Exija que a derivada parcial da sua f em relação a z barra seja zero. Sua função não pode depender de z barra. Então, módulo, que é z vezes z conjugado, z barra. A parte real de um número, que é meio de z mais z conjugado. A parte imaginária também envolve conjugando. Não são funções analíticas.
São funções de Z importantes, mas elas não são analíticas, tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.